Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sidney Costa, para quem me conhece, e para quem não me conhece, meu nome é Sidney Costa. Eu resolvi fazer esse vídeo. A gente está aqui na minha casa, essa aqui é a minha sala, essa aqui é a minha TV, essa aqui é a orquídea da minha esposa. E a intenção de fazer esse vídeo, qual que é? Eu estava ontem na verdade, né, olhando alguns vídeos no YouTube e procurando a respeito sobre leitura, né? E aí o que eu encontrei lá? Pessoas falando de como ler mais rápido, pessoas que indicando livros para você ler, pessoas fazendo resumo, resenha de livros. Só que eu não encontrei nenhuma pessoa de fato lendo um livro. Então qual que é a minha ideia com esse vídeo? Cada dia eu vou postar um vídeo lendo o capítulo de algum livro, né? No caso, o livro que a gente vai ler chama Jesus, o maior executivo de todos os tempos. Lições práticas de liderança para os dias de hoje. Um livro super interessante. Não se trata de um livro religioso, apesar de falar de Jesus, só vai tratar mesmo os conceitos de liderança que ele trabalhou aqui. E cada dia eu vou ler um capítulo deste livro e vai te ajudar a adquirir conhecimento, né, sobre os assuntos que vão tratar o livro, e vai me ajudar também porque eu tenho uma grande dificuldade de ler. Então, a ideia é fazer vídeos curtos, né, de 5, 7 minutos. Claro que esse vídeo vai sair um pouco mais longo porque teve a apresentação toda que eu fiz, mas a ideia é que os vídeos sejam curtos, então não vai ser nada enfadonho, nada chato. E os vídeos não vão ter cortes, então se eu bocejar, se eu rir, vocês vão ver porque eu não vou cortar. E vocês viram ao contrário também porque eu estou filmando com a webcam do meu notebook. Então vamos lá, gente. Vou começar a ler e espero que você goste. Introdução. Se eu achar alguma coisa engraçada ou quiser fazer um comentário pertinente, eu vou fazer também, entendeu? Então, tenha paciência. Alerta para uma forma de liderança sábia e compassiva. Ao assumir uma posição de líder, você se mostra eficaz, seja qual for a capacidade avaliada. Sua forma de liderança é ética e justa? Você é capaz de influenciar outras pessoas positivamente em benefício não somente delas, mas também do propósito a ser atingido? Vamos aprofundar mais essa discussão. Você se mostra capaz de ser seu próprio líder de forma eficaz? Você pode ser visto como modelo de ética, moral e eficácia para os outros? Você lidera com humildade? Você lidera com compaixão? Você já dominou a arte do perdão e do serviço? Você consegue agir como uma criança quando necessário? Você compreende e coloca em prática a regra de ouro? Você conhece o poder da semente de mostarda? Há literatura informativa e valiosa que remonta a centenas de anos e apresenta o pensamento histórico sobre a sabedoria. Esses estudos se baseiam especialmente nos escritos e ensinamentos dos mais antigos líderes, que costumavam ser religiosos. Vários líderes e pensadores da nossa história atingiram um nível especial de grandeza e sabedoria. O rei Salomão, Moisés, Confúcio, Lao Tzu, Buda, Gandhi, Muhammad e muitos outros influenciaram milhares de pessoas de forma especial. À medida que nosso conhecimento contemporâneo aumenta, seria um grave erro deixar a grande sabedoria de figuras historicamente tão importantes cair no esquecimento. Foi com tal espírito que assumi esse projeto. Quem que assumiu esse projeto foi o Charles Manson. Inicialmente pensei em me concentrar nos ensinamentos de 3 ou 4 líderes de renome na nossa história, mas rapidamente concluí que cada um deles merece um volume especialmente dedicado aos seus pensamentos. Espero sinceramente que ao refletir sobre a sabedoria da liderança contida neste livro, o leitor possa adquirir insights especiais que o pensamento sobre liderança contemporânea não consegue oferecer. Sabemos que os tempos mudaram nos últimos milênios. Alguns de nós questionamos a relevância da sabedoria antiga em nossos dias, especialmente a sabedoria que costuma estar associada a religiões.
Isso é especialmente verdadeiro quando consideramos a visão tradicional de organizações que só existem para maximizar o lucro e gerar retorno sobre os investimentos para os acionistas. E se pararmos um pouco para pensar, a visão para além do lucro e do retorno financeiro é uma ideia bem contemporânea. E cada vez mais as empresas que investem primeiro na riqueza dos seus empregados e clientes estão ocupando posição de destaque como aquelas com maior desempenho de longo prazo. Às vezes, a opção pela atitude de prestador de serviços é a melhor maneira de obter ganhos tangíveis. Mas mesmo quando isso não ocorre, uma população instruída e esclarecida percebe que fazer a coisa certa, eticamente, moralmente ou sobre outra perspectiva, costuma levar a uma forma de vida mais satisfatória e recompensadora do que focalizar primeiro os resultados financeiros. Além disso, a maioria de nós estaria disposta a aprender mais sobre sabedoria, mesmo que optássemos por não agir de acordo com todos os seus preceitos. Esse livro apresenta lições de liderança a partir dos ensinamentos de Jesus. A própria menção ao nome de Jesus nos remete a todo tipo de imagem e emoção. Algumas pessoas se mostram logo muito positivas e abertas, umas ficam hesitantes, outras parecem se sentir ameaçadas e desconcertadas. Minha intenção ao explorar as lições de liderança contidas nos ensinamentos de Jesus é oferecer um grande número de pessoas insights úteis que transcendem a herança cultural ou a formação religiosa. Acredito sinceramente que temos muito a aprender em termos de relacionamentos e influência uns sobre os outros, com os ensinamentos desafiadores e profundos de Jesus. Na verdade, suas lições de liderança valiosas apontam para uma nova abordagem que podem permitir que líderes e seguidores mantenham a integridade, vivam em um plano superior e finalmente atinjam suas metas pessoais e profissionais através de princípios práticos e razoáveis. É importante observar que grande parte da sabedoria dos ensinamentos de Jesus não trata diretamente de liderança. Contudo, acredito que esses ensinamentos ofereçam uma riqueza de orientação ética e prática para o exercício da liderança. Então, no livro inteiro, eu procuro incluir primeiros trechos dos ensinamentos de Jesus e, em seguida, oferecer reflexões sobre as implicações da liderança, sugerindo lições para aspirantes a líderes sábios e compassivos. Minha abordagem não será religiosa. Pelo contrário, tratarei o tema da liderança de modo a capturar o lado prático da sabedoria espiritualista dos ensinamentos de Jesus. Houve muita discussão em torno da veracidade literal versus a natureza simbólica retratada na Bíblia, sobre a vida de Jesus e sua doutrina. Alguns autores questionam a origem das citações encontradas no Novo Testamento, pois acreditam que talvez muitas delas não possam ser atribuídas com precisão diretamente a Jesus. Esse livro trata do texto bíblico como um registro histórico de lições que são consistentes com o teor do pensamento de Jesus e que fornecem sabedoria com as quais podemos aprender. Jesus adorava utilizar parábolas em sua pregação, ou seja, histórias simples para ilustrar lições morais. Ele também fazia uso extensivo de frases curtas, especialmente de aforismos, quer dizer, frases memoráveis de uma só linha. Muitos de seus ensinamentos eram repetidos com frequência, muitas vezes com uma narrativa um pouco diferente ou dito de outra forma, mas mantendo o encantamento das palavras. Embora Jesus tivesse muito a dizer sobre os mais variados assuntos, muitos de seus ensinamentos se concentravam especialmente em temas recorrentes e poderosos, como as vantagens do perdão sobre o julgamento, a importância do amor e da vontade de servir, o poder da humildade e a sabedoria do reconhecimento do valor profundo de cada indivíduo. Consequentemente, algumas lições discutidas no livro se sobrepõem. Sem dúvida, esse é um ponto forte nos ensinamentos de Jesus. Ele fez questão de frisar os pontos que considerava mais relevantes. Ao retomar ideias importantes, em geral sob perspectiva um pouco diferente, ele conseguia transmitir aspectos complementares aos seus ensinamentos. Finalmente, após a revelação das lições de Jesus, a imagem completa gerada por tais lições pode ser vista como um belo leque pintado à mão,
de extrema eficácia. Uma obra de arte de valor incalculável para uma vida repleta de poder. Espero que esse livro consiga realizar a tarefa de associar partes fundamentais desse todo a questões práticas de liderança própria e dos outros. Independente de suas crenças religiosas, as lições fornecidas aqui devem ajudá-lo a iluminar o caminho rumo à liderança eficaz. E ainda mais essencial, acredito eu, as lições apresentadas revelam muito sobre o poder construtivo da revelação do espírito positivo da liderança, de estar bem com o valor interior e o espírito de seres humanos, enquanto estamos engajados no ato de influenciar nós mesmos e outras pessoas. Essa é uma meta muito importante, pois embora muitos tipos de liderança possam controlar, chantagear ou inspirar o comportamento desejado e o desempenho dos seguidores a curto prazo, o desenvolvimento e o desempenho a longo prazo exigem influência que é mais consistente com a verdade interna de cada pessoa. Acredito que todos os seres humanos desejem e talvez necessitem, em algum nível, dignidade e comprometimento com uma conexão espiritual positiva com outros. Tratar as pessoas de forma correta e ajudá-las a serem corretas consigo mesma e com o resto do mundo talvez seja a única opção legítima para uma liderança eficaz de longo prazo. Uma advertência importante deve ser lembrada. Às vezes, quando nos referimos aos resultados pessoais positivos, estamos falando sobre algo a muito longo prazo. Embora Jesus tenha tratado de várias questões e necessidades práticas de sua época, ele estava mais preocupado com a vida após a existência terrena. Então, seus ensinamentos não estavam necessariamente destinados a uma aplicação no curso da vida humana. Parte de sua sabedoria pode apontar o caminho para o que é moral e bom, mas não conduzir ao poder, à riqueza ou a outras armadilhas da liderança às quais muitos aspiram. Em alguns casos, no curto prazo, isso pode levar exatamente ao oposto. Surpreendentemente, contudo, os ensinamentos sábios de Jesus com frequência se mostram consistentes com muitos dos princípios de liderança contemporâneos, que estão levando a grandes recompensas para líderes esclarecidos e suas organizações aqui e agora. Há muitos livros publicados que sugerem táticas de liderança para obter benefícios imediatos que visem ao interesse pessoal. Alguns orientam líderes a comandar e intimidar, outros apontam para a liderança baseada em recompensa e incentivo, que troca recompensas desejadas pela concordância do seguidor. Outros ainda argumentam que líderes devem ser inspiradores e visionários, atraindo as massas pelo carisma e defendendo as causas dos líderes. Há livros sobre liderança que compartilham os insights de ilustres comandantes militares, presidentes, mártires e homens de negócio em evidência. Na verdade, há vasta literatura contendo as lições de diversas pessoas famosas, como Attila o Uno, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Winston Churchill e Lee Iacocca. As lições incluídas nesse livro foram extraídas dos insights sábios, porém práticos de Jesus sobre liderança, um tipo de orientação que é profundamente eficaz e que ao mesmo tempo se baseia em uma sabedoria mais profunda e no reconhecimento da espiritualidade. Este livro deve incentivar o leitor a confrontar alguns aspectos essenciais, mas muitas vezes negligenciados, da função de líder. Sufocar a vontade alheia em nome de sua própria vontade pode atender aos seus objetivos imediatos de curto prazo, mas a liderança pregada por Jesus oferece algumas vantagens de grande peso a longo prazo para o líder e seus seguidores. No final, a liderança que se baseia em princípios positivos e corretos, como viver segundo a regra de ouro e liderar servindo aos outros, talvez seja a única forma real de servir a si próprio e dominar a verdadeira arte da liderança. Essa arte promete ascender muito acima de mitos de liderança que tentam a nós tornarmos grandes em um senso mundano à custa de outras pessoas. Ela prega algumas das lições aparentemente estranhas, mas poderosas sobre liderança, como competir para chegar em último lugar,
reavaliar suas crenças, parar de julgar e utilizar o poder de sementes de mostarda dourada. Essas e muitas outras lições são discutidas em detalhes nos próximos capítulos. Um estudo cuidadoso dessas lições poderá mudar para sempre sua maneira de pensar sobre liderança e fornecer valiosos insights sobre como promover um mundo mais construtivo e compassivo para todos nós. Bom, galera, essa é a introdução desse livro e ao longo desses próximos dias eu vou estar lendo cada dia um capítulo desse livro. Espero que você tenha gostado. Boa sorte!